Entre 1945 e 1950, milhares de oficiais e hierarcas nazistas desapareceram da Europa. Não foram capturados nem julgados. Com documentos falsos, passaportes da Cruz Vermelha e ajuda de redes eclesiásticas, cruzaram oceanos rumo à América do Sul. Lá encontraram governos dispostos a protegê-los, contas bancárias preparadas e comunidades que falavam seu idioma. Na Argentina, Paraguai e Chile, esses fugitivos reconstruíram suas vidas. Alguns se infiltraram em indústrias, outros nas forças armadas. No Chile, uma colônia alemã isolada funcionou como enclave fechado, com hierarquias e punições inspiradas no velho Reich. O dinheiro do nazismo, transferido por bancos europeus, financiou sua sobrevivência durante décadas, como foi organizada a maior fuga de criminosos de guerra do século XX. Que papel desempenharam os governos e as instituições que os receberam? Até que ponto o sonho de um novo Reich conseguiu sobreviver no exílio? Crepúsculo do Reich, o fim e a fuga. Nas últimas semanas de abril de 1945, quando as tropas soviéticas convergiam sobre Berlim e os exércitos aliados atravessavam as últimas defesas alemãs a partir do oeste, o Terceiro Reich enfrentava sua extinção inevitável. As ruas da capital tinham se transformado em cemitérios de escombros. Os ministérios ardiam, os arquivos eram destruídos sistematicamente e as ordens militares mal chegavam às unidades dispersas. Hitler, recluso em seu bunker subterrâneo, ainda pronunciava discursos sobre vitórias impossíveis, mas nos escritórios do SD e nas repartições das SS tramava-se algo diferente. Não a continuação da guerra, mas a sobrevivência depois dela. O colapso militar havia começado muito antes. Desde a derrota em Stalingrado em 1943 e o desembarque aliado na Normandia em 1944, a máquina de guerra alemã estava se desintegrando. A Luftwaffe carecia de combustível para manter aviões no ar. As fábricas de armamento, bombardeadas sem trégua, produziam uma fração do necessário. As frentes oriental e ocidental aproximavam-se inexoravelmente do coração da Alemanha. Nesse contexto, certos hierarcas entenderam que o Reich não ressurgiria na Europa. A pergunta, então, não era como vencer, mas como escapar do julgamento que viria após a derrota. Durante o inverno de 1945, enquanto milhões de refugiados fugiam por estradas geladas e cidades inteiras eram reduzidas a ruínas, uma rede clandestina começou a operar nas sombras do aparato nazista. Oficiais do Serviço de Segurança, membros da Gestapo e funcionários do Ministério das Relações Exteriores elaboraram listas de contatos em países neutros. Espanha, Portugal, Suíça e Argentina apareciam como destinos possíveis. Existia um princípio tácito entre esses homens. O Reich podia cair como estrutura política, mas a ideologia devia ser preservada. Essa convicção, compartilhada por figuras como Walter Schellenberg e Karl Wolff, deu origem ao que depois seria conhecido como as Ratlines, as rotas de fuga para a América Latina. A mentalidade de sobrevivência dominava o aparato nazista em seus últimos dias. Alguns oficiais começaram a planejar sua fuga com precisão quase empresarial. Sabiam que o mundo do pós-guerra precisaria de especialistas, engenheiros, cientistas, médicos e técnicos dispostos a oferecer seus conhecimentos em troca de proteção. Essa lógica transacional permitiu que centenas de nazistas se integrassem posteriormente em programas americanos, soviéticos e sul-americanos. O Serviço de Segurança do Reich classificou seus membros segundo seu grau de implicação em crimes de guerra, determinando quem poderia reaparecer no exterior com novas identidades. Na Baviera e Áustria, pequenos grupos de oficiais criaram depósitos com lingotes de ouro, obras de arte e documentos falsos. Parte desses recursos, transportados através da Suíça e Itália, financiariam mais tarde as rotas de fuga. O regime já não acreditava na vitória militar, mas sim em uma continuidade espiritual. O mito de que o nazismo poderia renascer em outro continente começou a circular entre diplomatas alemães em Roma e Madrid.
Para alguns hierarcas, a América do Sul oferecia o que a Europa já não podia: distância geográfica, simpatia ideológica e governos dispostos a ignorar o passado. Mesmo antes da capitulação, vários canais de fuga estavam operativos. No norte da Itália, as SS mantinham contatos com membros do clero católico e com redes humanitárias que ajudavam deslocados de guerra. O que começou como assistência humanitária se transformou em infraestrutura de evasão. Através de mosteiros em Gênova, Milão e Roma, concediam-se refúgio temporário e documentos falsos a antigos oficiais. Em Roma, alguns sacerdotes ligados ao Vaticano geriam certificados de identidade emitidos pela Cruz Vermelha Internacional, documentos que não requeriam verificação exaustiva de antecedentes. Com esse papel, milhares de fugitivos obtiveram passaportes temporários e embarcaram para a América do Sul. Simultaneamente, em Espanha e Portugal, diplomatas alemães e simpatizantes do regime organizaram outros canais de saída. A ditadura de Francisco Franco oferecia um terreno propício, oficialmente neutra, mas ideologicamente próxima ao fascismo. Nos portos de Cádiz e Barcelona, documentaram-se embarques de fugitivos que, com passaportes falsos, partiam para Buenos Aires ou Montevidéu. A maioria das rotas terminava em 3 destinos: Argentina, Paraguai e Chile. Naqueles países existiam comunidades alemãs consolidadas, simpatizantes do regime e governos que mantinham relações ambíguas com os aliados. As conexões diplomáticas estabelecidas antes e durante a guerra facilitaram a obtenção de vistos. Quando Berlim finalmente caiu em maio de 1945, o caminho já estava traçado. No 30º dia de abril, Hitler se suicidou em seu bunker. 2 dias depois, os restos de seu governo tentavam negociar rendições parciais enquanto a cidade era ocupada pelas tropas soviéticas. Nas semanas seguintes, dezenas de hierarcas nazistas desapareceram sem deixar rastro. Himmler seria capturado e se suicidaria. Müller e Bormann nunca seriam encontrados com certeza. Nesse cenário caótico, começaram as fugas para o sul. Os aliados estabeleceram zonas de ocupação, mas as fronteiras eram porosas. Áustria, Itália e Suíça tornaram-se pontos neurálgicos. Os mosteiros do norte da Itália, com religiosos e funcionários de organizações de ajuda, elaboravam documentos de deslocados que os nazistas utilizavam para assumir novas identidades. Os nomes austríacos ou sul-tiroleses eram comuns, pois passavam facilmente por refugiados de guerra. Os portos italianos de Gênova e Nápoles transformaram-se nos principais pontos de saída. Daí partiam barcos para a Argentina, Paraguai, Brasil ou Síria. Os fugitivos mais importantes viajavam sob novas identidades, acompanhados por famílias ou cúmplices que haviam preparado o terreno no estrangeiro. Paralelamente, na Suíça, um fluxo de capitais do Reich alimentava contas bancárias destinadas a financiar estas vidas clandestinas. Ouro, divisas e obras de arte confiscadas durante a guerra foram transferidos por meio de intermediários. Os arquivos de inteligência do pós-guerra revelaram que várias instituições financeiras europeias facilitaram a conversão de ativos nazistas em fundos neutros, utilizados posteriormente na América do Sul para estabelecer empresas, comprar propriedades ou financiar comunidades alemãs. A dispersão foi total. Milhares de ex-membros do exército alemão se misturaram com os milhões de deslocados europeus. Para os aliados, o objetivo imediato era a desnazificação e a reconstrução, não a perseguição sistemática fora da Europa. Essa brecha temporal permitiu que centenas de líderes escapassem antes que fossem fechadas as fronteiras. Enquanto alguns fugiam por pura sobrevivência, outros concebiam a fuga como um movimento estratégico. Nos meses seguintes à capitulação, em círculos reduzidos de ex-oficiais e diplomatas, começou a discutir-se a possibilidade de reconstruir o poder do Reich fora da Europa. Não se tratava de uma organização formal, mas de um ideal que misturava nostalgia, fé ideológica e cálculo político.
A ideia de um quarto Reich não se baseava na conquista militar, mas na preservação da raça, da cultura e do espírito nacional socialista. Os primeiros rumores sobre uma reorganização do nazismo no exílio circularam entre os serviços de inteligência aliados já em 1946. Alguns relatórios mencionavam reuniões de antigos hierarcas em zonas rurais da Alemanha e Áustria, onde se discutia a criação de redes de ajuda mútua. A América do Sul, com sua distância geográfica, seus governos autoritários e sua supervisão internacional limitada, aparecia como o cenário ideal para esse renascimento. As relações estabelecidas por diplomatas alemães durante os anos 30 tinham plantado uma base sólida. A Argentina, sob Juan Domingo Perón, mostrava abertamente sua simpatia pela Alemanha e seu interesse em atrair técnicos e cientistas europeus. Essa afinidade política e cultural fez do país o principal destino do êxodo nazista. Embora muitos fugitivos levassem uma vida anônima, outros mantinham contato entre si. Nos bairros alemães de Buenos Aires, Bariloche ou Córdoba, formaram-se círculos onde se discutia a situação na Europa, arrecadavam-se fundos para ajudar os camaradas e mantinham-se símbolos do antigo regime. Entre 1945 e 1950, estima-se que entre 10 mil e 20 mil alemães vinculados ao nazismo conseguiram estabelecer-se na América do Sul. Nem todos eram criminosos de guerra, mas muitos pertenciam às SS, à Gestapo ou haviam participado na administração do Reich. A chegada deles coincidiu com uma etapa de expansão econômica e de busca por técnicos europeus na região, o que permitiu sua integração sem demasiada suspeita. O fim do Reich não significou o fim de sua influência. Através das rotas de fuga, a ideologia, os fundos e as conexões do Terceiro Reich encontraram refúgio e continuidade. O crepúsculo não foi uma morte imediata, mas uma lenta transformação que se tornaria o motor simbólico dos anos seguintes. A Rede das Sombras, Vaticano, Cruz Vermelha e a fuga para o Sul. A derrota do Terceiro Reich deixou atrás um continente devastado, milhões de deslocados e uma rede de interesses políticos e religiosos. No meio do caos, as fronteiras se diluíram, as autoridades locais colapsaram e o controle aliado se estendia lentamente. Nesse contexto de confusão, milhares de nazistas aproveitaram o desordenamento administrativo para escapar da Europa. Mas essas fugas não foram improvisadas. Foram sustentadas por uma rede clandestina, onde convergiram interesses religiosos, humanitários e políticos. O Vaticano, a Cruz Vermelha Internacional e dezenas de organizações de caridade enfrentavam uma avalanche de refugiados. Entre eles se ocultavam os membros do regime nazista. As instituições, sobrecarregadas pela magnitude do problema e movidas pela lógica da caridade cristã ou do anticomunismo emergente, tornaram-se canais involuntários da evasão mais massiva do século XX. Após a queda da Alemanha, a Santa Sé desempenhou um papel ambíguo. Por um lado, o Papa Pio XII buscava manter a neutralidade do Vaticano e assistir a milhões de deslocados europeus. Por outro, vários de seus funcionários mais próximos viam nos nazistas uma barreira útil frente à expansão soviética. Nessa ambiguidade nasceu o espaço propício para as fugas. Alois Rudal, bispo austríaco e reitor do Pontifício Instituto Teutônico de Santa Maria dell'Anima em Roma, foi uma figura-chave. Conhecido por sua simpatia pelo nacional-socialismo, considerava que muitos oficiais alemães eram cristãos extraviados que deviam ser protegidos do castigo comunista. Utilizando sua posição, estabeleceu contatos com antigos oficiais das SS e com agentes do SD, facilitando cartas de recomendação e certificados que abriam as portas a documentos da Cruz Vermelha. Os mosteiros italianos, especialmente em Roma, Gênova e Milão, serviram como refúgios temporários para fugitivos alemães e croatas. Os religiosos, sem distinguir claramente entre vítimas e algozes, ofereciam asilo aos que se apresentavam como católicos perseguidos ou deslocados políticos.
Alguns superiores eclesiásticos, plenamente conscientes da identidade dos refugiados, argumentavam que ajudá-los era um dever cristão diante do risco de sua execução ou deportação para a União Soviética. Em paralelo, a Santa Sé buscava manter sua influência na Europa do pós-guerra. O Vaticano temia que a expansão do comunismo destruísse a estrutura cristã do continente e, nesse contexto, a proteção de antigos nazistas se converteu em uma forma de preservar uma reserva espiritual contra Moscou. A outra peça fundamental da rede de escape foi a Cruz Vermelha Internacional. Sua missão humanitária de ajudar os milhões de deslocados europeus a colocou em uma posição ideal para ser explorada por fugitivos nazis. Em 1945, a organização começou a emitir os passaportes de deslocado válidos para solicitar vistos em outros países. O processo era simples e, na prática, impossível de verificar. Bastava apresentar uma declaração de identidade, uma carta de um padre ou uma recomendação de alguma instituição religiosa. Em meio ao caos do pós-guerra, as autoridades aliadas raramente podiam comprovar a veracidade dos dados. Assim, milhares de nazis obtiveram documentos de viagem legítimos sob nomes falsos. Em Roma, escritórios da Cruz Vermelha trabalhavam junto aos centros eclesiásticos. Ali, chegavam refugiados de toda a Europa, misturados com criminosos de guerra que se apresentavam como simples deslocados austríacos ou croatas. Os funcionários, sobrecarregados e pressionados pela urgência de repatriar milhões de pessoas, processavam os papéis com rapidez e sem investigação profunda. Para 1947, o sistema havia se convertido em uma maquinaria quase automática. Documentos emitidos pela Cruz Vermelha, respaldados por cartas de sacerdotes, eram aceitos por consulados de países sul-americanos que buscavam imigrantes europeus. Dessa maneira, os fugitivos podiam obter passagens de navio e escapar da Europa sob uma identidade nova. A Itália se transformou no epicentro das hotlines. A combinação de caos pós-guerra, presença aliada irregular e forte influência do clero criou o cenário perfeito. De Roma, Milão e Gênova partiam os principais circuitos de evasão. Os protagonistas eram padres, monges, diplomatas e ex-militares que operavam sob um sistema compartimentado para evitar rastreamentos. Em Roma, os mosteiros da zona do Aventino e as igrejas teutônicas se tornaram refúgios discretos. Ali se esconderam figuras como Franz Stangl, comandante de Treblinka, e Gustav Wagner, suboficial de Sobibor. Os fugitivos permaneciam ocultos durante semanas ou meses, até obter documentação e passagens. De Gênova, embarcavam em navios de carga ou de imigração rumo à América do Sul. Outra rota importante passava pelo norte da Itália, através de Bolzano e a fronteira com a Áustria. Nessa região atuavam redes de sacerdotes alemães e tiroleses que facilitavam a passagem das montanhas e os contatos com funcionários da Cruz Vermelha. O trânsito era constante. Cada mês, dezenas de fugitivos cruzavam em direção a Roma com o propósito de embarcar. Os documentos encontrados anos depois mostram uma coordenação surpreendente. Listas de nomes, identidades falsas, cartas de recomendação e até mapas de rotas. Embora o Vaticano nunca tenha reconhecido oficialmente essas atividades, a tolerância para com elas foi evidente. Os aliados sabiam da existência desses canais, mas priorizavam outros assuntos: o controle do comunismo, a reconstrução da Europa e a reconfiguração política da Itália. O contexto geopolítico do pós-guerra também contribuiu para o sucesso das rotas de fuga. Em plena formação dos blocos da Guerra Fria, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha começaram a considerar muitos ex-nazistas como peças úteis na luta contra a União Soviética. Cientistas, técnicos e até agentes de inteligência foram recrutados para programas ocidentais, enquanto outros escapavam sem dificuldade graças à indiferença das potências. Nos Balcãs e na Itália, os serviços de inteligência britânicos e americanos toleraram a fuga de colaboradores anticomunistas. Mesmo que tivessem participado em crimes de guerra, essa lógica permeou o conjunto do sistema.
Os agentes aliados que operavam em Roma e Gênova sabiam que entre os refugiados havia criminosos, mas sua prioridade era evitar que caíssem em mãos soviéticas. Alguns dos fugitivos mais importantes contaram com a proteção direta de antigos contatos diplomáticos. Em Madrid, a rede do general Franco funcionava como outro nó. A Alemanha tinha mantido relações estreitas com a Espanha e os serviços secretos espanhóis ajudaram a transportar nazistas para a América Latina. Portugal desempenhou um papel semelhante, servindo como ponto de trânsito para a Argentina e o Brasil. O resultado foi uma rede internacional na qual se misturavam religião, espionagem, economia e política. O que começou como um esforço de caridade para os deslocados se transformou em uma operação global de acobertamento. As rotas desembocavam principalmente na Argentina, Paraguai, Chile e Brasil. Em Buenos Aires, a administração de Juan Domingo Perón mantinha uma política de acolhimento a europeus com o propósito de modernizar a população. Os consulados argentinos em Roma e Gênova expediam vistos com relativa facilidade. Bastava apresentar um documento da Cruz Vermelha e uma carta de recomendação. Em muitos casos, os próprios funcionários sabiam que se tratava de ex-oficiais alemães, mas consideravam isso um benefício. Homens disciplinados, formados, anticomunistas. Assim chegaram à América do Sul figuras como Adolf Eichmann, que obteve sua documentação sob o nome de Ricardo Clement, Erich Priebke, com identidade de comerciante, e Joseph Mengele, sob uma sucessão de pseudônimos. Cada um seguiu rotas similares: refúgio eclesiástico na Itália, documento da Cruz Vermelha e embarque em Gênova. No Paraguai, o regime de Alfredo Stroessner se tornou um refúgio posterior para fugitivos. No Chile, a rede de colônias alemãs no sul facilitou a integração de numerosos ex-militares. A rede de fuga não se sustentava apenas na ajuda moral ou religiosa. Também tinha uma infraestrutura econômica considerável. Parte do tesouro do Reich foi transferida durante os últimos meses da guerra para bancos suíços e austríacos. De lá, foi redistribuído para financiar as fugas. Em Roma e Gênova, operavam intermediários que cobravam somas consideráveis por documentos e passagens. As conexões empresariais alemãs na América do Sul facilitaram a absorção desse capital. Empresas comerciais, agrícolas e industriais serviram como disfarces para legalizar fundos provenientes da Europa. Em Buenos Aires, Montevidéu e Assunção, surgiram empresas vinculadas a antigos oficiais que se apresentavam como imigrantes empresários. Por volta de 1950, as Ratlines começaram a ser desmontadas. A pressão dos julgamentos de Nuremberg e as investigações internacionais reduziram a tolerância para as fugas. No entanto, para então milhares de nazistas já estavam a salvo na América do Sul, com identidades consolidadas. Alguns inclusive mantinham contato entre si, criando pequenas redes sociais e políticas no exílio. O Vaticano, diante das críticas crescentes, negou oficialmente sua participação. A Cruz Vermelha reformou seus procedimentos, impondo controles mais estritos, mas o dano já estava feito. As rotas haviam funcionado com eficácia quase perfeita durante 5 anos. O silêncio institucional permitiu que o fenômeno permanecesse oculto durante décadas, até que as investigações jornalísticas e judiciais dos anos 70 e 80 começassem a expô-lo. As Ratlines não foram apenas um conjunto de rotas clandestinas, representaram uma transição histórica entre dois mundos, o do fascismo derrotado e o da Guerra Fria nascente. Através delas, milhares de homens que haviam servido ao Reich encontraram uma nova função em um contexto global marcado pelo medo ao comunismo. A ideologia nazista não desapareceu. Adaptou-se, escondeu-se e sobreviveu nas sombras dos mosteiros, nos portos italianos e nas pampas sul-americanas. O Vaticano e a Cruz Vermelha agiram dentro de sua própria lógica moral, mas suas ações tiveram consequências profundas. Em nome da caridade, perpetuou-se a impunidade. Em nome do anticomunismo, protegeram carrascos.
E, em nome da reconstrução, silenciou-se um dos episódios mais obscuros do século XX. O Refúgio Austral, Argentina, Paraguai e Chile sob a sombra do Reich. A maioria dos fugitivos chegava ao porto de Gênova, onde embarcavam em barcos de linha regular com documentação emitida pela Cruz Vermelha. Após semanas de viagem, desembarcavam em Buenos Aires, onde eram recebidos por membros da comunidade alemã ou por agentes locais do Serviço de Imigração. Entre 1946 e 1952, dezenas de oficiais das SS, da Gestapo e do exército nazista se instalaram na Argentina. Adolf Eichmann, responsável pela logística do Holocausto, foi um dos mais notórios. Chegou em 1950 com identidade falsa e trabalhou em fábricas e oficinas, protegido pelo anonimato da periferia bonaerense. A Argentina do pós-guerra contava com uma rede alemã consolidada. Escolas, clubes sociais, bancos e empresas serviam de cobertura para os recém-chegados. Enquanto a Europa tentava reconstruir-se das cinzas, milhares de ex-nazistas cruzavam os oceanos com passaportes da Cruz Vermelha e nomes falsos. O destino deles não era os Estados Unidos nem a Suíça, mas o extremo sul do continente americano, um território distante, imensurável e politicamente permeável. A escolha não foi casual. Antes mesmo do final da guerra, a América do Sul havia se tornado um lugar de simpatia para com a Alemanha. A presença de comunidades germanófonas, o isolamento geográfico e a fraqueza dos controles migratórios ofereciam um cenário perfeito para uma nova vida. A imagem do continente como refúgio austral foi cimentada em 3 países: Argentina, Paraguai e Chile. Neles, os fugitivos encontraram governos dispostos a recebê-los, redes de apoio entre colônias alemãs e uma atmosfera onde o passado europeu podia desaparecer sob o sol do hemisfério sul. Em 1946, Juan Domingo Perón assumiu a presidência da Argentina com um projeto nacionalista que combinava modernização industrial, fervor católico e neutralismo frente às potências aliadas. Seu governo via na imigração europeia um meio para revitalizar o país com mão de obra qualificada e reforçar sua identidade branca e cristã. A Alemanha, apesar da derrota, continuava sendo símbolo de disciplina e tecnologia. Essa percepção, somada ao anticomunismo de Perón, criou um terreno fértil para receber ex-nazistas. Entre 1946 e 1950, o país tornou-se o principal destino das Ratlines. Os consulados argentinos em Gênova, Roma e Madrid emitiam vistos a milhares de imigrantes sob identidades ambíguas. Muitos deles eram nazistas disfarçados, protegidos por uma rede de funcionários, sacerdotes e empresários alemães que operavam com conhecimento do governo. Em Bariloche, cidade encravada entre lagos e montanhas patagônicas, a colônia alemã prosperava desde o início do século XX. Lá se integraram numerosos fugitivos, atraídos pela paisagem alpina e o isolamento. Os bairros alemães de Córdoba, Misiones e Buenos Aires ofereciam refúgios onde ninguém perguntava pelo passado. Empresários alemães radicados no país facilitaram empregos e moradias, estabeleceram-se oficinas de engenharia, comércios e empresas agrícolas. Alguns ex-oficiais tornaram-se assessores técnicos de indústrias estatais ou privadas. A rede era discreta, mas eficaz. Ajudavam-se mutuamente com dinheiro, contatos e silêncio. O governo peronista promovia a ideia de uma Argentina refúgio da civilização ocidental. Nessa visão, os alemães não eram criminosos, mas sim vítimas do caos europeu. O aparelho policial, longe de persegui-los, garantia sua segurança. Os serviços de inteligência argentinos, formados em parte por instrutores alemães, mantinham arquivos sobre os recém-chegados, mas raramente atuavam contra eles. A sociedade, por sua vez, oscilava entre a indiferença e a admiração. Muitos viam os alemães como trabalhadores exemplares. Poucos conheciam seu passado. Assim se consolidou o mito do alemão correto, que ocultava por trás do sotaque e da disciplina uma história de sangue.
O Paraguai, sob o governo do general Higínio Morínigo e depois de Alfredo Stroessner, desempenhou um papel crucial na segunda fase da diáspora nazista. Embora o país fosse pequeno e empobrecido, seu isolamento geográfico o tornava um esconderijo ideal. A fronteira com a Argentina e o Brasil era extensa e pouco controlada, o que facilitava o trânsito clandestino. Durante os anos 40, o Paraguai já abrigava colônias alemãs estabelecidas no Chaco e em áreas agrícolas do sul. Estas comunidades ofereceram refúgio a fugitivos que cruzavam desde a Argentina. Com a ascensão de Stroessner em 1954, a proteção se tornou sistemática. Filho de um imigrante bávaro, Stroessner admirava a disciplina militar alemã e se cercou de conselheiros de origem germânica. Sob seu regime autoritário, o Paraguai se transformou em um dos últimos santuários nazistas da América. O médico Josef Mengele, após sua passagem pela Argentina, se refugiou no Paraguai na década de 1950, onde obteve cidadania sob o nome de José Mengele viveu, protegido por autoridades locais e por famílias alemãs influentes. Outros, como o oficial das SS Eduard Hochmann, conhecido como o Carrasco de Riga, também encontraram refúgio. A polícia paraguaia não só os tolerava, em alguns casos os integrava em seus serviços técnicos ou sanitários. O país se tornou um ponto intermediário para fugitivos que transitavam entre a Argentina, o Brasil e a Bolívia. A ausência de extradições e a corrupção institucional garantiam uma segurança total. Embora oficialmente neutro após a guerra, o Paraguai manteve vínculos com a Alemanha Ocidental durante os anos 50. Empresas e bancos alemães canalizavam investimentos em infraestrutura, o que permitiu a muitos ex-nazistas reinserirem-se como técnicos ou engenheiros. O regime de Stroessner, abertamente anticomunista, considerava esses imigrantes aliados ideológicos. Em troca, eles ofereciam experiência militar, conhecimento técnico e uma lealdade baseada no silêncio. Chile, embora menos relevante em número, desempenhou um papel simbólico na sobrevivência da ideologia nazista. Durante os anos 30, o país recebeu uma importante imigração alemã que contribuiu para o desenvolvimento agrícola e industrial do Sul. Após a guerra, esse tecido social serviu de abrigo aos fugitivos. As autoridades chilenas, focadas na reconstrução interna, mal supervisionavam a imigração europeia. Alguns nazistas ingressaram diretamente da Argentina, outros em navios que atracavam em Valparaíso. O caso mais emblemático foi o da colônia Dignidade, fundada em 1961 por Paul Schaeffer, um ex-suboficial do exército alemão acusado de abusos sexuais em seu país. Sob o pretexto de criar uma comunidade agrícola cristã, Schaeffer estabeleceu um enclave fechado no sul do Chile, perto de Parral. A colônia funcionava como uma sociedade totalitária, controle absoluto dos habitantes, isolamento do exterior, doutrinação e punições. Com o tempo, tornou-se centro de operações durante a ditadura de Pinochet, servindo como campo de detenção e tortura. Os vínculos de Schaeffer com antigos oficiais nazistas e com serviços de inteligência alemães e chilenos confirmaram que a ideologia do Reich tinha encontrado continuidade ideológica no Cone Sul. Além de Colonia Dignidad, outros ex-nazistas estabeleceram-se em zonas rurais. Alguns fundaram empresas florestais ou agrícolas. Outros integraram-se em universidades e escolas técnicas. A comunidade alemã mantinha um hermetismo quase absoluto. O idioma, os costumes e a religião serviam como barreira cultural que impedia a intrusão do Estado. Nesse ambiente fechado, a memória do Reich foi preservada através de símbolos, hinos e celebrações discretas. As comunidades germano-sul-americanas foram o esqueleto sobre o qual se sustentou o refúgio nazista. Desde o século XIX, colonos alemães haviam fundado vilas e assentamentos na Argentina, Chile, Paraguai e Brasil. Eram sociedades coesas, de forte identidade étnica, com escolas próprias e laços comerciais transatlânticos.
Quando os fugitivos do Reich começaram a chegar, encontraram uma estrutura já pronta, idioma, religião, costumes e uma lealdade que transcendia a política. Em muitas dessas comunidades, o nazismo tinha tido simpatizantes antes e durante a guerra. Os clubes alemães organizavam eventos com bandeiras com suásticas e enviavam doações ao governo de Hitler. Após a derrota, esses vínculos foram mantidos, embora em segredo. As colônias atuaram como refúgios físicos e culturais. Alguns fugitivos se fizeram passar por parentes distantes ou técnicos contratados. A comunidade protegia sua identidade em troca de trabalho ou dinheiro. Em lugares como La Falda, Bariloche, Osorno ou Encarnación, o sotaque alemão e a arquitetura bávara eram parte da paisagem, o que tornava impossível distinguir entre o imigrante inocente e o criminoso encoberto. O refúgio sul-americano não foi apenas humano, mas também financeiro. Durante os últimos meses do Reich, enormes somas de dinheiro, ouro e ativos industriais foram transferidos para contas na Suíça e depois reintroduzidos na América do Sul. Empresas mistas germano-argentinas e bancos controlados por capital alemão serviam para lavar esses fundos. Os investimentos foram direcionados para setores estratégicos: mineração, transporte, energia e agricultura. Em Buenos Aires, Montevidéu e Assunção operavam empresas criadas por antigos funcionários do Reich, com nomes neutros e aparência legal. Em alguns casos, esses capitais foram vinculados a redes internacionais de contrabando de armas e tecnologia. Durante a Guerra Fria, certos governos ocidentais olharam com indulgência essas operações, considerando os ex-nazistas como aliados contra o comunismo. Para a maioria dos fugitivos, a vida na América do Sul foi um exercício de reinvenção. Mudaram de nomes, aprenderam espanhol e construíram novas famílias. Alguns prosperaram, outros viveram com paranoia constante, temendo a extradição. As reuniões sociais entre alemães realizavam-se em clubes fechados, onde ainda se entoavam canções militares e se recordavam os tempos de ordem e grandeza. No entanto, a integração nem sempre foi pacífica. Em algumas vilas, os rumores sobre nazis escondidos alimentavam a curiosidade e o medo. Em outras, a indiferença era total. O passado ficava sepultado sob o pragmatismo do presente. O mito do Reich no exílio manteve-se vivo entre os próprios refugiados. Alguns sonhavam com o retorno a uma Alemanha purificada. Outros conformavam-se em preservar a memória. Na década de 1960, a aparente tranquilidade começou a se desfazer. Com o julgamento de Adolf Eichmann após sua captura em Buenos Aires em 1960, o mundo voltou os olhos para a América do Sul. As redes de caçadores de nazistas, lideradas por Simon Wiesenthal, revelaram a magnitude do refúgio. Os governos latino-americanos, pressionados pela opinião pública internacional, começaram a colaborar, embora de forma desigual. Na Argentina, a captura de Eichmann foi vista por muitos como uma afronta à soberania nacional. No Paraguai, os pedidos de extradição de Mengele nunca prosperaram. No Chile, o isolamento de Colonia Dignidad impediu qualquer investigação séria durante décadas. Apesar dos esforços, a maioria dos fugitivos morreu em liberdade. O Cone Sul foi mais do que um esconderijo. Foi o último capítulo do Terceiro Reich. Nas serras de Córdoba, nos lagos patagônicos, nas florestas do sul chileno e nas colônias do Chaco paraguaio, sobreviveu uma versão fragmentada do nazismo. Uma comunidade de homens que haviam perdido seu país, mas não sua fé na hierarquia e na ordem. Sua presença deixou marcas duradouras. Na cultura de certas comunidades, na estrutura de segurança de alguns regimes militares e na memória coletiva do continente, a América do Sul tornou-se, sem querer, o espelho onde o mundo viu refletido o fracasso moral da Europa e a persistência do totalitarismo sob novas formas. Colonia Dignidad, o laboratório do novo Reich. No final da década de 1950, no remoto vale de Parral, região de Maule, começou a desenvolver-se uma comunidade agrícola que logo se transformaria em um dos lugares mais enigmáticos e obscuros da América do Sul.
Seu fundador, Paul Schaeffer, um ex-suboficial do exército alemão e pregador carismático, havia chegado ao Chile acompanhado por um grupo de famílias alemãs que o seguiam desde sua cidade natal, Siegburg. Fugindo de acusações de abuso infantil na Alemanha Ocidental, Schaeffer encontrou no Chile um país politicamente estável, profundamente católico e com uma longa tradição de imigração germânica, apresentou seu projeto como uma missão de ajuda humanitária. Uma colônia autossuficiente onde os imigrantes poderiam trabalhar, rezar e educar seus filhos longe da corrupção do mundo moderno. Em 1961 fundou oficialmente Sociedade Benefactora e Educacional Dignidade, em um terreno de mais de 16.000 hectares. O que começou como um refúgio espiritual logo se tornou um microestado totalitário, com seu próprio sistema judicial, estrutura militar e fronteiras internas. Para o exterior, colônia. Dignidade era uma comunidade exemplar. Na realidade, funcionava como uma ditadura fechada, modelada segundo os ideais do Terceiro Reich. Schaeffer representava o arquétipo do fanático sobrevivente do nazismo, carismático, disciplinado, profundamente anticomunista e convencido da supremacia moral germânica, tinha crescido na Alemanha hitleriana e absorvido sua visão de hierarquia, pureza e obediência. No Chile, reconstruiu essas estruturas sob uma nova fachada. A religião pregava uma doutrina que misturava pietismo protestante com militarismo, impondo aos seus seguidores uma vida de trabalho, silêncio e castigo. Sua autoridade era absoluta. Em Colonia Dignidade, Schaeffer era ao mesmo tempo líder espiritual, comandante militar e juiz supremo. Dividiu a comunidade por gênero e idade. As crianças eram separadas de seus pais, criadas em internatos onde se praticava o doutrinamento ideológico e a submissão total. Os adultos trabalhavam de sol a sol em oficinas, fazendas e hospitais, sob uma vigilância constante. A vida cotidiana seguia um padrão monástico. Orações, marchas, hinos em alemão, castigos físicos e rituais de humilhação. As comunicações com o exterior estavam proibidas. Os colonos acreditavam viver em uma missão divina, isolada de um mundo corrupto dominado pelo comunismo e pela decadência moral. No centro do complexo, Schaeffer mantinha um bunker e uma rede de porões onde exercia controle psicológico e físico sobre sua comunidade. Colonia Dignidade estava construída com precisão quase militar. Cercada por arames farpados, torres de vigilância e postos armados, encontrava-se completamente isolada do ambiente chileno. Na entrada, um portão com inscrições em alemão e uma guarita com guardas controlavam o acesso. Os visitantes eram recebidos com sorrisos, passeios por jardins e demonstrações de hospitalidade, mas nunca se lhes permitia vagar sem acompanhamento. Atrás das fachadas de casas bávaras e oficinas agrícolas escondia-se um complexo de túneis, celas e câmaras subterrâneas. A colônia possuía seu próprio hospital, escola, serraria, usina elétrica e estação de rádio. Tudo era autossuficiente. Os colonos não recebiam dinheiro. Seu trabalho era uma oferta à comunidade. Os bens eram administrados por um conselho liderado por Schaeffer e um pequeno grupo de homens de confiança, a maioria ex-militares ou antigos membros de organizações paramilitares alemãs. As crianças eram educadas sob um sistema rígido e doutrinário, aprendiam alemão como língua principal e recebiam instrução física e moral orientada para a obediência. A história do nazismo era reinterpretada. Hitler não era apresentado como criminoso, mas como um líder que havia buscado a redenção da Alemanha. As canções da colônia, com melodias marciais e letras religiosas, reproduziam os tons do nacionalsocialismo transformado em credo místico. Desde os seus primeiros anos, Colonia Dignidade manteve contato com redes de ex-nazistas estabelecidos na América do Sul. Schaeffer contava com o apoio logístico e financeiro de alemães que haviam chegado à Argentina e Paraguai após a guerra através de intermediários, comunicava-se com comunidades alemãs em Bariloche, Assunção,
e São Paulo. Alguns ex-oficiais das SS visitaram a colônia ou enviaram doações na Europa. Grupos de simpatizantes de extrema-direita alemães canalizavam fundos sob a aparência de ajuda religiosa. Os arquivos posteriores demonstraram que Schaeffer mantinha vínculos com membros do Bund Deutscher Jugend e com círculos de inteligência ocidentais. Durante os anos 60 e 70, a colônia funcionou como um ponto de encontro para diplomatas e agentes que buscavam discrição. Sua localização, afastada de toda vigilância, a tornava um lugar perfeito para operações encobertas. A ideologia subjacente continuava sendo a mesma: pureza racial, disciplina, obediência e rejeição absoluta do comunismo. Em sua estrutura, Colonia Dignidad era um eco do Reich convertido em seita, um experimento de engenharia social onde se replicavam os princípios do totalitarismo sob a máscara da fé. O verdadeiro poder de Colonia Dignidad emergiu durante a ditadura de Augusto Pinochet. Após o golpe militar de 1973, o enclave alinhou-se abertamente com o regime. Schaeffer ofereceu suas instalações aos serviços de inteligência chilenos, particularmente a Direção de Inteligência Nacional. A colônia se transformou em centro de detenção, interrogatório e tortura. Prisioneiros políticos do regime foram transferidos para lá em segredo, desaparecendo sem deixar rastro. Os túneis subterrâneos e as instalações médicas foram adaptados para reclusão e experimentos. Os colonos, doutrinados e temerosos, cumpriam ordens sem conhecer o destino dos prisioneiros. Nos registros posteriores, descobriu-se armamento de fabricação alemã, sistemas de comunicação e um aeródromo clandestino que permitia o transporte de materiais e pessoas. O acordo com o regime era mútuo. A DINA obtinha um lugar seguro e isolado para suas operações, enquanto Schaeffer recebia proteção política e privilégios legais. Durante esses anos, Colonia Dignidad tornou-se um laboratório de repressão. Engenheiros alemães adaptaram equipamentos de vigilância e radiocomunicação. Médicos da colônia participaram de interrogatórios e experimentos com drogas. A fronteira entre o fanatismo religioso e a máquina repressiva do Estado chileno foi completamente apagada. Além de seus vínculos políticos, Colonia Dignidad representava uma continuidade simbólica do projeto nazista. A comunidade era uma sociedade fechada, racialmente homogênea e regida por princípios autoritários. A educação promovia a superioridade moral do povo alemão, a obediência ao líder e a desconfiança em relação ao exterior. Os hinos entoados em atos comunitários evocavam o passado militar. As festividades nacionais alemãs mantinham-se intactas, com desfiles, uniformes e bandeiras. Os colonos acreditavam ser uma reserva espiritual da Europa perdida. A estrutura social imitava a pirâmide hierárquica do Reich. No topo, Schaeffer. Abaixo, um grupo reduzido de comandos masculinos. Depois, as mulheres e as crianças, subordinados em todos os aspectos. O doutrinamento estendia-se ao trabalho. As jornadas eram longas, os intervalos escassos e o castigo físico frequente. Os colonos eram convencidos de que a obediência absoluta os purificava do pecado. O medo da expulsão ou do castigo mantinha o controle. Schaeffer utilizava a religião como instrumento de submissão psicológica, apresentando-se como porta-voz divino. Durante os anos 80, Colonia Dignidad ampliou seu papel dentro da estrutura militar chilena. Suas instalações abrigavam depósitos de armas, rádios de alta frequência e laboratórios. O enclave fabricava seus próprios sistemas de comunicação, e alguns relatórios de inteligência revelaram que Schaeffer oferecia assistência tecnológica à DINA em temas de interceptação e codificação. Nos registros posteriores ao retorno da democracia foram encontrados arsenais de fuzis, granadas e explosivos, muitos deles de origem alemã. Também foram descobertos registros de voos clandestinos e correspondência com militares chilenos e estrangeiros. Os túneis da colônia foram projetados como refúgios antiaéreos e celas.
Suspeita-se que neles foram enterrados prisioneiros políticos desaparecidos. Apesar dos esforços de escavação, muitas zonas continuam sem ser exploradas completamente. A estrutura militar da colônia não era improvisada. Schäfer tinha recrutado ex-soldados e técnicos alemães com experiência em logística e armamento. A segurança era feroz. Guardas uniformizados patrulhavam o perímetro e vigiavam os caminhos com binóculos. Com o fim da ditadura de Pinochet em 1990, a colonia Dignidad começou a desmoronar-se. Os primeiros desertores revelaram o horror oculto: abusos sexuais sistemáticos, escravidão laboral, punições, desaparecimentos e colaboração com os serviços secretos. Em 1997, Schäfer fugiu para a Argentina, onde viveu escondido até ser capturado em 2005. Foi extraditado para o Chile e condenado por violações e abusos contra menores. Morreu na prisão em 2010, sem ter revelado os segredos mais obscuros do seu enclave. Durante as investigações judiciais foram exumados corpos, analisados documentos e comprovada a existência de uma rede internacional de apoio. Os arquivos mostraram que Colonia Dignidad tinha mantido contato com ex-nazistas na América do Sul e Europa, e que parte do seu financiamento provinha de doações de organizações alemãs ultraconservadoras. A comunidade sobrevivente mudou seu nome para Vila Baviera, abrindo suas portas ao turismo, mas o trauma coletivo permanece. Colonia Dignidad foi muito mais do que uma seita religiosa. Foi a manifestação tangível da sobrevivência ideológica do nazismo no hemisfério sul, representou a continuidade de um sistema baseado no controle absoluto, na pureza étnica e na obediência ao líder. Hoje, Colonia Dignidad tenta se apresentar como uma comunidade turística, mas sua história continua gerando investigações e julgamentos. O Estado chileno a reconhece como um local de memória, e a Alemanha admitiu sua responsabilidade por não ter intervindo antes. Ainda assim, muitos dos arquivos relacionados ao seu papel durante a ditadura permanecem classificados. A história de Colonia Dignidad sintetiza a paradoxal do exílio nazista na América, o desejo de redenção convertido em tirania, o refúgio transformado em prisão. Foi um laboratório onde a ideologia do Reich se reencarnou, misturando fanatismo religioso, tecnologia, repressão e poder econômico. Sua existência demonstra que o nazismo não terminou com a queda de Berlim, mas se fragmentou em pequenos mundos autônomos. Os Guardiões do Segredo, redes financeiras e apoios invisíveis. Enquanto o Terceiro Reich desmoronava nos últimos meses de 1945, nos escritórios de Berlim e Munique não apenas se planejavam rotas de escape humanas, mas também o resgate do tesouro econômico do regime. Ao contrário da imagem do caos total, os altos escalões nazistas atuaram com uma surpreendente organização. As SS, o Ministério das Finanças e certos bancos alemães criaram um sistema de transferência de ativos para a Suíça, Liechtenstein e Espanha, com a esperança de preservar os fundos do Reich e empregá-los na futura reconstrução de uma rede de poder. Os arquivos financeiros encontrados após a guerra revelam que grandes quantidades de ouro foram transportadas secretamente para os Alpes austríacos. Parte desse saque foi enterrado ou escondido. Outra parte foi canalizada para bancos suíços sob nomes codificados ou empresas fictícias. O objetivo era claro: criar um fundo de continuidade. Os nazistas sabiam que a derrota era iminente, mas aspiravam a preservar os recursos materiais e intelectuais para um eventual ressurgimento. Esta estratégia se tornou o coração do que décadas mais tarde seria conhecido como a Rede Financeira Nazista no Exílio, um sistema oculto que vinculou bancos europeus, empresas latino-americanas e personagens influentes do pós-guerra. A Suíça, oficialmente neutra durante a guerra, foi o principal refúgio financeiro do nazismo em retirada. Bancos como o Schweizerische Kreditanstalt, o Union Bank of Switzerland e o Banco Nacional Suíço
receberam depósitos provenientes do Reich. O ouro chegava em lingotes marcados com selos de países ocupados: Bélgica, Holanda, Áustria ou Checoslováquia. Através de intermediários, era convertida em divisas ou transferida para contas privadas. Liechtenstein, pequeno principado protegido pelo segredo bancário, servia como ponto de trânsito para investimentos na América e Espanha. A partir de 1944, enquanto as frentes desmoronavam, as SS canalizaram milhões de francos suíços e dólares para empresas de fachada registradas em Vaduz e Zurique. O mecanismo era simples e eficaz. Empresários alemães criavam sociedades neutras, compravam participações em empresas sul-americanas ou depositavam fundos em instituições controladas por católicos e conservadores afins ao regime. Depois de 1945, essas empresas se tornaram veículos para financiar as Ratlines e o estabelecimento de exilados nazistas na América do Sul. O dinheiro não viajava sozinho em malas. Fazia-o disfarçado de investimentos agrícolas, projetos industriais e ajuda humanitária. Assim, o ouro do Reich transformou-se em capital legítimo no hemisfério sul. Os regimes de Francisco Franco na Espanha e de Antônio de Oliveira Salazar em Portugal foram peças-chave da rede financeira. Ambos os países, oficialmente neutros, ofereceram hospitalidade a hierarcas nazistas e facilitaram transferências bancárias disfarçadas de transações comerciais. Em Madrid e Lisboa, operavam escritórios do antigo Ministério da Economia nazista, que serviam como centros de ligação entre os bancos suíços e as redes sul-americanas. Empresas espanholas de importação e exportação funcionaram como intermediárias para mover bens, maquinaria e dinheiro. Através de portos como Cádiz, Vigo e Lisboa, eram enviados carregamentos para a América do Sul com faturas falsas ou superavaliadas, ocultando a transferência de ativos financeiros. Os serviços de inteligência ocidentais conheciam parte dessas operações, mas durante os primeiros anos da Guerra Fria, preferiram ignorá-las. Franco era um aliado contra o comunismo, e os ex-nazistas, especialistas em tecnologia e espionagem, eram úteis. A rede financeira foi fortalecida sob essa cumplicidade silenciosa. Capital nazista transformado em capital anticomunista. Uma vez estabelecidos no Cone Sul, os fugitivos nazistas encontraram na Argentina um terreno ideal para reinvestir seus fundos. O governo peronista incentivava a chegada de capital estrangeiro, sem perguntar por sua origem. Os bancos argentinos, em especial o Banco Alemão Transatlântico e o Banco Germânico da América do Sul, atuaram como receptores de depósitos transferidos da Europa. Entre 1946 e 1955, uma corrente constante de investimentos alemães fluiu para indústrias têxteis, metalúrgicas, químicas e agrícolas. Por trás de muitas dessas empresas escondiam-se ex-membros do Reich. Em Buenos Aires e Córdoba surgiram companhias com nomes inócuos, todas conectadas a uma mesma estrutura financeira de origem alemã. O dinheiro também serviu para proteger os fugitivos. Alguns advogados e empresários locais geriam propriedades, contas e negócios em nome dos recém-chegados, enquanto intermediários suíços asseguravam a continuidade dos fundos. O sistema funcionava sob 3 princípios: discrição, reciprocidade e silêncio. Em troca de investimentos e assessoria técnica, o Estado argentino oferecia segurança e legitimidade. O Paraguai, apesar do seu tamanho, foi um nodo financeiro crucial. O regime de Alfredo Stroessner não apenas oferecia refúgio físico, mas também amparo econômico. O país carecia de regulação bancária estrita, o que permitia depósitos anônimos e movimentações de dinheiro sem controle. Ex-nazistas radicados na Argentina transferiam fundos para bancos paraguaios, onde o dinheiro era reinvestido em empresas agrícolas ou florestais. As fronteiras porosas com o Brasil e a Argentina facilitavam o contrabando de bens e divisas. Foram criadas cooperativas alemãs que exportavam madeira e gado.
mas seu verdadeiro propósito era canalizar capitais provenientes de contas suíças. Alguns relatórios de inteligência dos Estados Unidos da época mencionam a existência de fundos negros utilizados para financiar atividades políticas anticomunistas no Cone Sul, administrados por antigos oficiais do Reich. O Paraguai de Stroessner funcionou, na prática, como um paraíso fiscal do nazismo exilado. A partir daí, eram distribuídos recursos para redes ideológicas e de segurança na região. No Brasil, o processo foi mais difuso, mas igualmente profundo. As colônias alemãs do Sul, em estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ofereceram cobertura para empresas agroindustriais com capital europeu. Muitos engenheiros e técnicos alemães, amparados por companhias mistas, transferiram tecnologia e maquinaria proveniente do Reich, em alguns casos reciclada de projetos militares. No Chile, a rede se concentrou no comércio de maquinaria pesada e farmacêutica. Colonia Dignidad participou indiretamente nesse sistema através de intermediários alemães em Santiago. Os ganhos da comunidade provinham de contratos agrícolas, produção de alimentos e oficinas industriais. Nos anos 70, esses recursos se combinaram com fundos procedentes da Europa para financiar sua expansão. Em ambos os países, os investimentos se disfarçavam como projetos de cooperação técnica ou assistência ao desenvolvimento. No entanto, por trás da fachada de progresso, escondiam-se capitais que haviam nascido do saque europeu. O segredo bancário suíço permitiu que durante décadas não se soubesse o verdadeiro alcance do dinheiro nazista. As contas estavam registradas em nome de sociedades anônimas, criadas ex professo para dissolver a rastreabilidade. Empresas em Liechtenstein ou Panamá eram proprietárias de outras firmas em Buenos Aires ou Assunção, gerando uma teia impossível de seguir. Algumas dessas sociedades continuaram ativas até os anos 80. Sua função não era só armazenar dinheiro, mas também financiar projetos ideológicos. Parte dos fundos foi destinada a editoras revisionistas, grupos neonazistas na Europa e fundações culturais na América do Sul. O dinheiro do Reich se converteu em uma rede global de influência política, mantida por descendentes ou simpatizantes que jamais renunciaram ao ideal de um renascimento germânico. O papel dos bancos foi fundamental. Sem a sua cooperação, a rede teria colapsado. Os banqueiros suíços e austríacos agiram movidos pelo lucro e pelo secretismo, aceitando depósitos de origem duvidosa em troca de comissões. Durante décadas, esses fundos alimentaram investimentos, propriedades e fortunas que na superfície pareciam respeitáveis. Em plena Guerra Fria, os antigos oficiais nazis tornaram-se ferramentas valiosas para o Ocidente. Seus conhecimentos em espionagem, tecnologia militar e anticomunismo os tornaram úteis para os serviços secretos dos Estados Unidos e da Europa. Organizações como a Organização Gehlen, criada por Reinhard Gehlen, trabalharam diretamente com a CIA e o BND alemão ocidental. Através desses contatos, muitos ex-nazistas foram protegidos e financiados. Alguns receberam assistência para estabelecer negócios na América do Sul, sob a condição de colaborarem com redes de informação sobre movimentos comunistas. O dinheiro do Reich, longe de ser confiscado, foi reciclado na luta ideológica contra a União Soviética. Na América Latina, os serviços de inteligência ocidentais viram nas colônias alemãs um recurso: comunidades anticomunistas, disciplinadas e autossuficientes. Neste contexto, os fundos nazistas encontraram nova legitimidade. O passado criminoso se diluiu sob a bandeira do anticomunismo. O que havia sido ouro roubado transformou-se em investimento estratégico. O conceito de guardiões do segredo não se refere apenas a banqueiros ou políticos, mas também a toda uma rede de encobrimento moral e econômico. Durante décadas, as fortunas originadas no saque nazista se misturaram ao capital global. Empresas alemãs que haviam colaborado com o regime retomaram suas operações internacionais, utilizando intermediários sul-americanos. O silêncio foi o preço da estabilidade. A Europa precisava se reconstruir.
a América Latina modernizar-se. Ninguém desejava abrir o passado. Assim, os mesmos recursos que haviam financiado a guerra serviram depois para sustentar indústrias, bancos e governos. Os guardiões não eram apenas os ex-nazistas, mas também os diplomatas, religiosos e empresários que compreenderam o valor político do esquecimento. Alguns desses capitais foram reintegrados inclusive em programas de desenvolvimento das Nações Unidas ou em contratos bilaterais. Ninguém rastreava sua origem, bastava que o dinheiro fluísse. Dessa forma, o legado econômico do Reich se dissolveu no tecido financeiro do século XX, invisível, mas presente. Nos anos 50 e 60, enquanto a Alemanha Ocidental experimentava seu milagre econômico, milhares de milhões de marcos circulavam entre a Europa e a América do Sul. Parte desses fundos provinha das reservas ocultas do Reich. O resultado foi paradoxal. O dinheiro do Reich ajudou a construir a prosperidade do pós-guerra, disfarçado de capital legítimo. Enquanto na Europa se erguiam monumentos às vítimas, no Cone Sul floresciam indústrias financiadas pelos carrascos. No final do século XX, a abertura de arquivos suíços e norte-americanos começou a revelar fragmentos do sistema. Descobriu-se que parte do ouro nazista continuava depositado em contas inativas e que algumas empresas criadas nos anos 40 ainda existiam como holdings. No entanto, o rastreamento completo foi impossível. O tempo, as mortes e a falta de registros apagaram grande parte do caminho. Na América do Sul, muitas das companhias fundadas por ex-nazistas se integraram plenamente nas economias nacionais. Os seus descendentes continuam a operá-las sem conhecimento da origem dos seus capitais. O segredo sobreviveu não só por cumplicidade, mas também pela fusão com o tecido econômico global. O Reich, de alguma forma, conseguiu perpetuar o seu poder através do dinheiro. As redes financeiras do exílio nazista foram a coluna vertebral invisível da sua sobrevivência ideológica. Enquanto os caçadores de criminosos perseguiam homens, o dinheiro escapava por canais legais. Ao contrário dos fugitivos, os capitais não deixavam marcas humanas, apenas números. Os guardiões do segredo não usavam uniformes nem insígnias. Eram banqueiros, advogados e empresários que entendiam que a impunidade podia ser comprada. O ouro do Reich, transformado em investimento, permitiu que a ideologia que o originou se mantivesse latente. Não como projeto político, mas como rede de influência e poder econômico, distribuída entre a Europa e a América Latina. Nessa rede, o dinheiro se transformou em memória silenciosa. Cada depósito, cada conta oculta era uma relíquia do passado que continuava a gerar juros muito depois de que o Reich tivesse desaparecido fisicamente. Caçadores e negacionistas, o contra-ataque da memória. Durante mais de uma década após o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo pareceu esquecer os milhares de criminosos nazistas que haviam escapado da Europa. Os julgamentos de Nuremberg marcaram o fechamento simbólico do conflito, mas não a justiça completa. Na América do Sul, o eco do Reich sobrevivia sem sobressaltos, enquanto a Europa se reconstruía e as potências entravam na lógica da Guerra Fria. As comunidades de exilados alemães prosperavam na Argentina, Paraguai, Chile e Brasil. Os fugitivos se casavam, trabalhavam e construíam novas identidades. As autoridades locais, cúmplices ou indiferentes, se limitavam a olhar para o outro lado. A impunidade era o preço do esquecimento coletivo. Mas em meados dos anos 50, uma nova geração começou a despertar a consciência internacional. O horror do Holocausto, até então silenciado, emergia em documentários, julgamentos tardios e memórias pessoais. Com esse despertar surgiu também um movimento destinado a caçar os responsáveis que ainda viviam livres. A vingança da memória. Durante o pós-guerra, os aliados elaboraram listas intermináveis de criminosos de guerra. Muitos foram condenados à revelia, outros simplesmente desapareceram. Nos arquivos de inteligência, começaram a repetir-se nomes: Adolf Eichmann, Josef Mengele, Erich Priebke,
Klaus Barbie. Seus rastros se dispersavam pela América do Sul, onde viviam sob identidades falsas, protegidos por comunidades alemãs e governos afins. À medida que os anos passavam, a indignação crescia. As vítimas sobreviventes e seus descendentes reclamavam justiça. Entre eles, surgiram figuras que dedicaram sua vida à perseguição. O mais persistente seria Simon Wiesenthal, sobrevivente de Mauthausen, que de Viena coordenou uma rede internacional de informantes. Wiesenthal compreendeu que o verdadeiro campo de batalha já não estava nos tribunais, mas na memória. Enquanto o mundo esquecia, ele se dedicava a lembrar. Enviava relatórios aos governos, investigava documentos migratórios e pressionava as autoridades. Assim começou o lento e meticuloso processo de caça do esquecimento. O caso mais emblemático foi o de Adolf Eichmann, o arquiteto administrativo do Holocausto. Após fugir da Alemanha em 1950, com a ajuda das Ratlines, chegou a Buenos Aires sob o nome de Ricardo Clement Vivia, em um bairro operário. Trabalhava em uma fábrica e levava uma vida modesta, mas seus vizinhos o lembravam como um homem reservado com um forte sotaque alemão. Em 1957, Wiesenthal recebeu informações sobre seu paradeiro. A notícia chegou ao Mossad, o serviço secreto israelense, que decidiu atuar sem esperar por cooperação internacional. Em maio de 1960, um comando israelense o sequestrou em frente à sua casa no subúrbio de San Fernando. Eichmann foi transferido clandestinamente para Israel, onde enfrentou julgamento público. Seu testemunho abalou o mundo, falava do extermínio com a frieza de um burocrata. Sua condenação e execução em 1962 marcaram um ponto de inflexão. O julgamento revelou não apenas a magnitude da impunidade, mas também a rede de cumplicidades que o havia protegido. A Argentina, humilhada pela operação israelense em seu território, negou ter conhecido sua verdadeira identidade, embora os arquivos de migrações demonstrassem o contrário. A partir de então, o mito do refúgio seguro para nazistas começou a se desmanchar. O outro nome que simboliza a fuga perfeita é o de Josef Mengele, o médico de Auschwitz, conhecido por seus experimentos com prisioneiros. Após passar pela Itália, chegou a Buenos Aires em 1949 com um passaporte da Cruz Vermelha. Durante anos viveu confortavelmente, administrando empresas familiares e viajando livremente entre Argentina, Paraguai e Brasil. Mudava de domicílio com frequência, mas nunca abandonou a região. Em 1959, a imprensa alemã começou a publicar artigos sobre o seu paradeiro. No entanto, a rede de proteção que o cercava lhe permitiu escapar sempre que a justiça se aproximava. Viveu seus últimos anos no Brasil, sob o nome de Wolfgang Gerhardt. Morreu afogado em 1979, após um ataque epiléptico na praia de Bertioga. Seu corpo não foi identificado até 1985. O mito de Mengele sobrevive além de sua morte. Sua história representou a impunidade absoluta. O médico do horror que conseguiu viver 3 décadas entre o conforto e o medo, protegido pela indiferença de governos e comunidades que preferiram não perguntar. Outro exemplo de cumplicidade internacional foi o caso de Klaus Barbie, o açougueiro de Lyon. Após a guerra, trabalhou para os serviços de inteligência norte-americanos, que o consideravam um ativo valioso por sua experiência na luta contra o comunismo. Em 1951, quando sua presença se tornou incômoda, a rede de inteligência americana facilitou sua fuga para a América do Sul. Chegou à Bolívia sob o nome de Klaus Altmann e logo se integrou na estrutura militar do país. Durante décadas, Barbie assessorou ditadores bolivianos em técnicas de repressão e contra-insurgência. Participou no golpe de 1980 que instaurou o regime de Luiz Garcia Meza, e colaborou com redes de narcotráfico e tráfico de armas. Sua captura em 1983 revelou a profundidade das conexões entre antigos nazistas e as ditaduras latino-americanas. Extraditado para a França, foi condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Barbie encarnou a mutação do nazismo,
do aparato totalitário europeu à maquinaria repressiva sul-americana, os casos de Eichmann, Mengele e Barbie não foram exceções. Na Argentina, Chile e Paraguai operavam redes de proteção que incluíam diplomatas, sacerdotes, empresários e militares. As embaixadas alemãs do pós-guerra, especialmente as da Alemanha Ocidental, enfrentavam um dilema: colaborar com as investigações ou proteger seus cidadãos. Em muitos casos, optaram pela prudência e pelo silêncio. Os ex-nazistas ajudavam-se mutuamente através de associações culturais ou clubes alemães, compartilhavam informação, advertências e contatos. Em Buenos Aires, Córdoba e Bariloche funcionavam organizações de caridade e escolas que serviam como ponto de encontro. No Paraguai, as famílias alemãs mais influentes protegiam fugitivos em troca de assessoria técnica ou apoio financeiro. No Chile, a colônia Dignidade oferecia refúgio temporário a foragidos e mantinha comunicação com redes similares na Argentina. Esta estrutura de encobrimento sobreviveu graças a dois fatores: a cumplicidade ideológica e o dinheiro. Os fugitivos dispunham de recursos, conexões e aliados dentro das instituições locais. Na prática, muitos governos preferiam sua colaboração à sua extradição. Enquanto os caçadores de nazistas lutavam para expor a verdade, um movimento paralelo de negacionismo e revisionismo crescia silenciosamente. Na Europa e América, grupos de extrema-direita começaram a reinterpretar a história, minimizando ou negando os crimes do Holocausto. Na América do Sul, onde muitos exilados residiam, essa narrativa encontrava terreno fértil. Nos anos 70, surgiram publicações e círculos intelectuais que defendiam a versão alemã da guerra. Argumentavam que os julgamentos de Nuremberg tinham sido vingança dos vencedores e que o comunismo representava um mal maior. Alguns destes grupos receberam apoio financeiro de empresas alemãs e fundações ligadas a descendentes de exilados. Seu objetivo não era apenas branquear o passado, mas manter viva uma identidade coletiva sem culpa. Em comunidades alemãs do Cone Sul, o negacionismo se misturou com a nostalgia. As gerações nascidas no exílio cresceram ouvindo versões distorcidas da história. Os crimes eram justificados como erros do contexto, e os perpetradores eram vistos como homens do seu tempo. A memória tornou-se um campo de batalha ideológica entre a verdade documentada e a negação herdada. A captura de Eichmann e o julgamento de Barbie marcaram marcos, mas a verdadeira mudança ocorreu na década de 90, quando os governos democráticos começaram a revisar seus arquivos. Na Argentina, Chile e Paraguai, foram descobertos documentos migratórios e registros de inteligência que confirmavam a magnitude da rede de proteção. As investigações judiciais reabriram casos antigos. O de Erich Priebke, por exemplo, ex-oficial responsável pelo massacre das fossas ardeatinas na Itália, que vivia abertamente em Bariloche como comerciante. Em 1994, um documentário italiano revelou sua identidade. Foi extraditado para Roma e condenado à prisão perpétua. O caso chocou a Argentina, que teve que admitir seu papel no encobrimento. Simultaneamente, a imprensa internacional reexaminou a relação entre ex-nazistas e ditaduras latino-americanas. Os relatórios sobre Colonia Dignidad, os vínculos financeiros e as operações encobertas expuseram uma rede de décadas. O mito do refúgio idílico transformou-se em símbolo da impunidade global do século XX. Ao contrário dos pioneiros, os novos caçadores de nazistas trabalhavam com arquivos, bases de dados e cooperação judicial. Instituições como o Centro Simon Wiesenthal, promotores alemães e organizações de direitos humanos empreenderam investigações transnacionais. Os anos já não eram desculpa. Ainda que os criminosos fossem idosos, a justiça devia alcançá-los. Em paralelo, surgiram iniciativas na América Latina para resgatar a memória das vítimas. Em Buenos Aires, Assunção e Santiago foram criadas exposições e projetos educativos que vinculavam a história europeia com as ditaduras locais. A figura do nazi oculto tornou-se metáfora do poder que se esconde por trás do silêncio.
A justiça foi tardia, mas simbólica. Cada captura e cada julgamento representaram uma vitória moral sobre a indiferença neles. Julgava-se mais que indivíduos. Condenava-se um sistema de impunidade construído sobre a cumplicidade do mundo livre. No entanto, enquanto os julgamentos avançavam, o revisionismo transformou-se em discurso político moderno. Na virada do século, a internet amplificou as teorias da conspiração e os movimentos negacionistas. Da Europa até a América do Sul, surgiram páginas e fóruns que reivindicavam o nazismo como modelo de ordem e atacavam a validade do Holocausto no Chile, Argentina e Brasil. Pequenos grupos neonazistas começaram a usar símbolos do Reich misturados com nacionalismo local. Em alguns casos, descendentes de exilados defendiam a memória de seus antepassados, argumentando que haviam sido vítimas de propaganda aliada. A negação se tornou um refúgio psicológico para as gerações nascidas do exílio, uma forma de justificar o silêncio familiar. Frente a esse fenômeno, as instituições educativas e os museus de memória intensificaram seu trabalho. O desafio já não era capturar os culpados, mas preservar a verdade histórica diante da distorção digital. A caça aos nazistas na América do Sul foi mais que uma operação judicial. Foi um ato de reconstrução moral. Cada processo, cada testemunho e cada descoberta serviram para devolver às vítimas sua voz. Em um continente acostumado ao esquecimento, essa memória teve um efeito duplo. Lembrou o horror europeu e refletiu as próprias ditaduras locais. Os julgamentos contra Eichmann, Priebke e Barbie mostraram ao mundo que a justiça poderia ser tardia, mas não impossível. Também expuseram a responsabilidade das sociedades que haviam dado refúgio, revelando a tênue linha entre hospitalidade e cumplicidade. O processo de memória transformou o significado do refúgio sul-americano, de paraíso para fugitivos a cenário de rendição moral. O continente que havia acolhido os algozes se tornou décadas depois em espaço de verdade e reconciliação. Os caçadores e os negacionistas representam duas forças opostas do século XX. Enquanto uns perseguiam a verdade, outros buscavam apagá-la. Entre ambos os extremos, desenvolveu-se a luta pela memória, uma batalha que continua até hoje. A América do Sul foi seu campo simbólico, o lugar onde o Reich tentou renascer e onde finalmente foi confrontado. A captura de Eichmann, a queda da colonia Dignidad, os julgamentos tardios e a abertura de arquivos demonstraram que nenhum crime pode ser enterrado para sempre. A história não pertence apenas aos vencedores, mas àqueles que insistem em lembrá-la. Nessa insistência, vive a verdadeira justiça. Um eco do Quarto Reich, herança, ideologia e legado. O final da Segunda Guerra Mundial não acabou com o nazismo, apenas o deslocou. Seus exércitos foram derrotados, sua estrutura estatal demolida, mas sua ideologia encontrou refúgio na diáspora. Na América do Sul, esse deslocamento adquiriu uma forma particular. A conversão do totalitarismo político em uma cultura do silêncio e da nostalgia. Os fugitivos do Reich chegaram ao continente como indivíduos dispersos, mas em seu interior conservavam a mesma visão de mundo: hierarquia, pureza, disciplina, anticomunismo e desconfiança em relação à modernidade democrática. Durante as décadas seguintes, esses princípios sobreviveram dentro de comunidades fechadas, colégios alemães, círculos culturais e famílias onde a história oficial era substituída por um relato alternativo. Muitos dos jovens foram educados em colégios alemães administrados por comunidades que haviam recebido apoio financeiro do exterior. Nas salas de aula, ensinava-se a história da Alemanha de forma atenuada, enfatizava-se a reconstrução econômica, mas omitia-se o genocídio. O nazismo convertia-se em uma etapa trágica, não em um crime. Assim, se gestou a transmissão cultural do esquecimento. O resultado foi uma segunda geração marcada pela ambivalência, orgulhosa de sua herança germânica, mas incapaz de confrontar sua história. Em lugares como Bariloche, Osorno, Encarnación ou Blumenau,
A identidade alemã manteve-se forte, envolta em um manto de discrição. O silêncio foi uma forma de proteção, mas também de negação. No final dos anos 70, enquanto a Europa Ocidental enfrentava o surgimento de grupos neonazistas juvenis, a América do Sul experimentava sua própria versão, mais dispersa, mas igualmente carregada de ressentimento. A combinação de ditaduras militares, crise econômica e polarização política ofereceu o terreno perfeito para o ressurgimento de símbolos e discursos autoritários. Na Argentina, Chile, Brasil e Paraguai, surgiram pequenas organizações que reproduziam o imaginário do Reich. Uniformes, simbologia rúnica e exaltação da ordem. Alguns de seus fundadores eram descendentes diretos de exilados ou simpatizantes da ideologia. Outros simplesmente viam no nazismo um símbolo de rebeldia e força. O fenômeno não foi massivo, mas sim persistente. Durante as ditaduras dos anos 70, as coincidências ideológicas foram evidentes. O anticomunismo, a repressão sistemática e a concepção do inimigo como sub-humano. Embora os regimes sul-americanos não fossem nazistas em sentido doutrinário, compartilhavam a lógica do inimigo interno e o uso do terror como ferramenta de controle. A presença de assessores alemães, incluindo alguns ex-nazistas, reforçou esse vínculo simbólico. No Chile, a DINA manteve relações com membros de colônia Dignidade. No Paraguai, Stroessner utilizou retórica racialista em sua propaganda. Na Argentina, alguns militares admiravam abertamente a eficiência do exército alemão. O eco do Reich se filtrava nos discursos, na estética e nas formas de poder. Após a queda das ditaduras, os antigos simpatizantes do Reich se reorganizaram em associações culturais e centros de memória germânica. Na superfície, promoviam a música, a gastronomia e as tradições. Em seus círculos internos, circulavam textos revisionistas, biografias de líderes nazistas e material negacionista. Nos anos 90, com a chegada da internet, essas redes se internacionalizaram. Da Argentina e do Chile se editavam boletins digitais que difundiam teorias conspiratórias sobre o Holocausto e exaltavam figuras do nazismo. O Quarto Reich se transformou em um conceito místico, uma revolução espiritual que renasceria quando o Ocidente caísse na decadência moral. Estas ideias encontraram eco entre setores ultranacionalistas e grupos de jovens desencantados. Em alguns casos, a simbologia nazista se misturou com elementos locais. O condor, o sol incaico ou a bandeira chilena se fundiam com a suástica em grafites e panfletos. A mensagem era sempre a mesma: ordem, raça, identidade e rejeição à modernidade. Nas comunidades alemãs do Cone Sul, as novas gerações começaram a descobrir lentamente a verdade. A partir dos anos 2000, filhos e netos de exilados empreenderam investigações pessoais sobre o passado familiar. Alguns encontraram registros das SS, fotografias de campos de concentração, cartas assinadas com nomes falsos. Essa descoberta produziu uma fratura interna entre o orgulho cultural e a vergonha histórica. Documentários, romances e testemunhos começaram a revelar o que durante décadas havia sido tabu. Em Bariloche, descendentes de fugitivos reconheceram publicamente a cumplicidade de seus avós. No Chile, antigos colonos de Colonia Dignidad contaram sua experiência de doutrinação. No Paraguai, jornalistas rastrearam os arquivos migratórios que mostravam a entrada massiva de alemães após 1945. A memória individual transformou-se em memória coletiva. Os filhos do exílio romperam o pacto de silêncio, mas o peso simbólico do passado continuou presente. Para muitos, o Quarto Reich já não era um projeto político, mas uma ferida herdada, a consciência de ter crescido sobre os alicerces do horror. Nas últimas décadas do século XX, o governo alemão começou a enfrentar sua responsabilidade na proteção involuntária de ex-nazistas no exterior. Durante anos, a Alemanha Ocidental havia priorizado a estabilidade política sobre a perseguição judicial.
Muitos fugitivos mantiveram passaportes válidos ou receberam pensões do Estado. Apenas com a pressão de organizações de direitos humanos e o trabalho dos caçadores de nazistas, Berlim aceitou a magnitude do problema. A Alemanha financiou missões de cooperação judicial com a Argentina, o Chile e o Paraguai, ajudando a identificar ex-membros do Reich ainda vivos. Também promoveu programas de memória histórica nas antigas comunidades alemãs. No entanto, grande parte dos responsáveis morreram antes de serem julgados. O legado judicial foi limitado, mas o simbólico revelou-se imenso. A aceitação de que o nazismo não terminou com a guerra, mas persistiu na diáspora. No século XXI, o nazismo deixou de ser uma ideologia subterrânea para se tornar um fenômeno digital global. Na América do Sul, os grupos neonazistas ressurgiram com força a partir da crise econômica e da radicalização política. Na Argentina, Brasil e Chile, organizações de jovens adotaram símbolos hitlerianos combinados com discursos nacionalistas modernos: ódio ao imigrante, culto ao corpo, nostalgia de ordem e pureza. As redes sociais amplificaram seu alcance. Sites web e canais de vídeo difundiam propaganda revisionista, misturando negacionismo histórico com teorias conspirativas sobre globalismo e degeneração cultural. O mito do Quarto Reich se transformou em uma narrativa apocalíptica, o retorno de uma elite branca destinada a salvar o mundo da decadência. Em alguns setores, esse discurso se fundiu com movimentos esotéricos ou pseudo-religiosos. O nazismo deixou de ser uma política e se tornou uma mitologia da pureza e da redenção capaz de se adaptar a novas gerações sem uniforme, mas com a mesma linguagem do ódio. Diante deste ressurgimento, os governos e a sociedade civil iniciaram um trabalho de memória. Museus, arquivos e centros culturais transformaram antigos refúgios em lugares de reflexão. No Chile, a Vila Baviera tornou-se um local de memória, com visitas guiadas que explicam a história da comunidade e seus crimes. Na Argentina, o Museu do Holocausto de Buenos Aires ampliou seu foco para incluir a história dos fugitivos nazistas e sua integração no país. No Paraguai, instituições acadêmicas começaram a investigar os vínculos entre Stroessner e as redes alemãs. Esses esforços buscam romper a herança do silêncio, substituindo a vergonha pelo conhecimento. Um dos aspectos mais sutis do legado nazista na América do Sul é sua conversão em estética. A arquitetura bávara de Bariloche, as colônias alemãs no sul do Chile, os festivais de cerveja ou os clubes germânicos são parte da paisagem cultural, mas sob essa normalidade subsiste um imaginário de ordem, limpeza e hierarquia herdado do passado. Em alguns casos, essa estética se associa inconscientemente a valores de disciplina e superioridade. A linha entre orgulho cultural e herança ideológica é difusa. A fascinação turística pelos povos alemães do Cone Sul ignora frequentemente sua origem histórica. Colônias fundadas ou repovoadas por fugitivos do Reich. A cultura visual do nazismo reaparece em contextos populares, despojada de seu conteúdo político, mas ainda carregada de poder simbólico. Assim, o eco do Quarto Reich sobrevive não como programa político, mas como memória estética, uma sombra cultural que se repete sem saber. Apesar da evidência histórica, persiste o mito do Reich oculto. No imaginário popular, especialmente em setores conspirativos, acredita-se que alguns hierarcas nazistas sobreviveram e organizaram desde a América do Sul uma rede secreta destinada a ressuscitar o poder alemão. Livros, filmes e teorias pseudo-históricas têm alimentado essa fantasia. Submarinos afundados na Patagônia, bases na Antártica, tesouros enterrados nos Andes. Embora sem fundamento real, estas histórias refletem um fenômeno mais profundo: a necessidade de explicar a persistência do mal por meio do mito. O Quarto Reich não existe como organização, mas sim como símbolo de continuidade. Representa o medo de que o fascismo nunca desapareça, apenas mude de forma. A realidade, mais complexa, demonstra que o Reich sobreviveu em fragmentos, em contas bancárias
em comunidades fechadas, em ideias transmitidas sem nome. Seu poder não foi o das armas, mas o da memória deformada. O percurso dos fugitivos nazistas e de seus herdeiros ideológicos transforma o continente sul-americano em um espelho da Europa. Aqui se repetiram os mesmos dilemas: justiça ou impunidade, memória ou negação, progresso ou silêncio. Cada país enfrentou seu próprio reflexo. Argentina com seus refúgios, Chile com Colonia Dignidad, Paraguai com Stroessner, Brasil com suas colônias do Sul. O Quarto Reich foi uma metáfora de continuidade, mas também um aviso. Demonstrou que as ideologias totalitárias não desaparecem, se transformam e se adaptam ao ambiente. A América do Sul, com sua mistura de acolhimento e amnésia, permitiu observar como o passado europeu podia reproduzir-se em escala continental. Hoje, há quase um século da ascensão do nazismo, sua sombra ainda se percebe no Cone Sul. Em discursos extremistas, em comunidades fechadas, no uso banal de seus símbolos ou na amnésia coletiva. O eco do Quarto Reich não ressoa em marchas nem em desfiles, mas nas fendas da história, em cada tentativa de negar o horror ou justificar o autoritarismo. Mas também existe o eco contrário, o da memória que se recusa a esquecer. Nos julgamentos, nos memoriais e nas vozes que narram, a verdade persiste como resposta. O mito do Reich sobreviveu, mas também sua derrota moral. O continente que outrora serviu de refúgio transformou-se em guardião do aviso. Nenhum império de ódio morre totalmente, a menos que seja recordado com toda a sua escuridão.